Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Laços e Nós, que hoje inicia uma série muito importante sobre TEA, transtorno do espectro autista. E a gente dá início, então, a essa série com a doutora Evangelina Vieira, ela que é neurologista. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem com vocês, Roberto, Gil, Maite. É um prazer estar aqui com vocês. E durante toda essa série a gente vai ter a visão, então, do especialista, a gente também vai ter um bate-papo com uma mãe que tem 2 filhos autistas e também a gente conversa com um adulto que teve um diagnóstico tardio. Então, você fica com a gente, você vai acompanhar todo esse desdobrar sobre esse assunto tão importante que tem mexido com a nossa sociedade e com a vida de cada um de nós. Para a gente entender um pouquinho mais, Júlia e Maite aqui para dar aquela pitada engraçada. De quê? Do pano passado, do tempero, da páprica, às vezes, depende do humor, Uma pimenta. do dia. Páprica doce só colore, ninguém tem gosto. Doutora, o assunto é sério. A gente começa hoje falando sobre TEA. E aí eu queria trazer um pouquinho sobre uma realidade do cenário no Brasil e na nossa região. Esses números de diagnóstico têm crescido bastante, né? Sim, tem crescido cada vez mais. A gente sabe que o índice, a incidência mundial é de 36 para cada um paciente, né? De 36 para 1. Mas a gente tem percebido que a cada dia esse número vem aumentando. E, assim, todas as pessoas têm que estar alerta em relação a isso, porque o diagnóstico precoce é muito importante para o próprio prognóstico da criança e depois para o adulto, né? Fã, você pode explicar para a gente, porque mudou, né, a nomenclatura, veio o CID, 10, o 11, né? Sim. E aí antigamente a gente falava do Asperger, que hoje em dia não existe mais. Você pode dar só uma pincelada no que mudou para poder atualizar quem não está por dentro? Hoje a gente fala que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, em que a gente precisa ter um prejuízo. Então, por exemplo, se a pessoa tem só uma alteração, mas não tem o prejuízo na comunicação social e um padrão de comportamento restrito ou repetitivo, não dá para a gente dizer que é um transtorno do espectro do autismo. Então, para ser um transtorno, precisa ter estas características. E antigamente se falava em grau, né? Grau 1, grau 2, grau 3, e se falava em Asperger. Mas agora, na nova classificação, isso se modificou. Então, não se fala mais dessa forma. Agora se fala nível de suporte. Então, por exemplo, o TEA nível de suporte 1 é aquele que tem autonomia. Então, é aquela criança ou adulto que ele vai precisar de menos suporte. Ele tem algumas dificuldades, mas ele vai bem no geral. É porque a gente falava de autista verbal, né? Isso, né? Antes falava de Asperger para esse, né? Que é o nível de suporte 1. Então, isso com altas habilidades. Eles têm a comunicação preservada. A comunicação preservada, muitas vezes tem altas habilidades, né? O nível de suporte 2 é aquele que já precisa de um auxílio para algumas atividades da vida diária. Mas, por exemplo, uma criança, nível de suporte 1, com 7 anos, ela vai tomar banho sozinha, ela consegue fazer as coisinhas, come sozinha, se troca, faz as coisas. A nível de suporte 2, ela já precisa de uma supervisão, então precisa que a mãe auxilie, por exemplo, para o banho. Faz assim, ajuda a pôr a roupa. Então. O nível de suporte 3 é aquela criança que precisa de ajuda para todas as atividades de vida diária. E às vezes também não consegue se comunicar. Muitas vezes não consegue se comunicar. Agora, tem sintomas? Como é que eu consigo caracterizar? A partir de que idade a gente já consegue ver que pode ter alguma alteração? Sinais de alerta também, acho que é legal falar, né? Pequeno. Então, no primeiro ano de vida, o que a gente espera? Por exemplo, uma criança com um desenvolvimento neurológico normal, né? Você espera que a criança, por exemplo, conforme ela vai
Com 3 mesinhos, ela já começa a olhar, antes, quer dizer, um pouquinho antes disso, já olha, já fixa, depois com 4 meses já começa a dar as risadinhas. Você, com 6 meses, você já vê lá lação, interagindo, né? dando risada, né? A maiorzinha, por exemplo, em torno de 1 ano de idade, você espera que a criança já fale palavras isoladas, pelo menos. Mamãe, papai, dá, quer, bebê, que a criança aponte, que a criança bata a palminha, que ela interaja. Por exemplo, a mãe, quando mostra ou ela pega um brinquedinho, ela vai e olha para a mãe para ver a reação da mãe. Isso eu sempre pergunto nas consultas, é bacana. E, assim, e é engraçado porque na consulta, às vezes tem, não sei se só por negação, mas Sim. até no sorriso, que a criança acabou de nascer, você fala, não, já ri, doutora, e não tá rindo. E quando a gente só questiona, quando pergunta, fala alguma coisa, eu tenho uma paciente que o pai falou com 8 meses, já fala batata. Aí eu falei, fala batata? Você olha, mostra a batata pra criança e a criança fala batata. Aí ele fala, não, é assim, ó, batata, batata, batata. Aí a criança fala, batata. E aí eu acho bacana a gente mostrar essa diferença. Sim, porque da repetição, e outra coisa, a intenção de comunicação, que são coisas completamente diferentes. Então, com 1 ano, quando eu pergunto se ele fala alguma coisa, aí tem gente que fala, não, mas já conta até 10, só que aí fica... Às vezes até em inglês, uma repetição conta em inglês, Isso. e teve uma paciente nossa, que eu acabei depois mandando para Evangelina, ela ficou 1 ano sem vir, por causa da pandemia. E aí, com 2 anos, eu perguntei, tá falando alguma coisa? Aí ela falou, não, mas ela canta. Eu falei, não, mas fala mamãe, papai. Ela falou, não, mas ela canta a música inteira. Eu falei, então, mas isso é uma repetição. E aí, isso é... E assim, as pessoas valorizam, tipo, cantar ou contar até 10 como linguagem, e elas não valorizam não falar a palavra inteira. Aí fala alguma coisa, não, mamãe, ela fala mamãe. Eu falo, não importa, se banho ela fala, sei lá, ban, mas toda vez que ela quer ir pro banho, ela tá se comunicando. Ela tá se comunicando melhor do que Mas cantar. aí, doutora, a doutora Júlia está trazendo uma informação que às vezes a gente pode até pensar num outro ponto. Existe, não sei se a gente pode falar normal, mas existe o comum, né? O usual. O esperado, da criança. Então, se você tem aquém, você tem um sinal de alerta. Mas tem casos também, eu conheço mais de uma criança, em que chama atenção, assim, é um desenvolvimento muito além da faixa etária dela. Mas Então, a parte cognitiva, você tá conheci falando. uma criança, minha criança, Ó a consulta. Vamos lá. que com 1 ano, tudo bem que tinha o auxílio da irmã, né? Já é uma criança, não é a primeira criança da família. É uma criança que tem um estímulo infantil e um estímulo adulto. Mas ela formava frases com 1 ano. E todo mundo ainda falava, nossa, vai ser jornalista, porque vinham frases inteiras. Conheci uma outra criança que criança. também não é mais velha, outra criança. agora é uma outra consulta. Uma Eu tenho uma amiga. E acho que tinha 3 para 4 anos, estava dentro do carro, olhou para a rua e leu sozinho. Uhum. Então são coisas assim que não é usual. Isso, mas muitas vezes a criança acontece isso. Por exemplo, ela olha, lê a palavra, muitas vezes pode ser que ela entenda o que ela está lendo ou não, mas a maioria das vezes, por exemplo, ela consegue ir lendo as letrinhas, até forma a frase, mas ela não tem uma interpretação, como num aprendizado habitual. Ela entendeu? decodifica. Ela decodifica, mas É mais ela como não... uma máquina, como a gente estava brincando Isso, como aqui. uma máquina. Mas Essa não máquina é não o é. aprendizado habitual. Que se Você acha faz, que a Júlia pode ser? Deixa os meus prejuízos em paz. Ela é uma inteligência emocional. É outra coisa. Às vezes, a criança tem o transtorno do espectro do autismo, mas não tem o atraso na fala. A criança fala bem, mas você observa alterações no padrão, na rigidez comportamental. Isso, pode ter outras coisas. É um conjunto, né? É um conjunto. Existe diagnóstico diferencial também, porque hoje em dia parece que assim, é um negócio só e a pessoa só tem um diagnóstico. Quem faz o diagnóstico de TEA? Quais os profissionais que são aptos? Isso, o diagnóstico é clínico, mas, por exemplo, o pediatra que tem é acostumado, porque assim, o importante é a gente entender o neurodesenvolvimento normal da criança, né, o atual que se espera. Quando você vê que está saindo do que se espera, acende a luzinha. Você tendo mais coisinhas, assim,
alteradas, né? Porque uma coisa sozinha, porque a gente tem várias coisas para o transtorno. Para você fazer o diagnóstico, você precisa ter prejuízo em vários setores. Um só não fecha o diagnóstico. Entendeu? E nem só um sinal, né? Isso. Todos os dias alguém me fala, doutora, mas ele anda na ponta dos pés. Isso, não. Eu falo, gente, andar na ponta dos pés não está dentro dos critérios Isso para fechar. mesmo. É muito complexo. Ou às vezes a criança, por exemplo, ela tem uma boa socialização, ela vai bem, só que às vezes quando ela fica excitada faz o flapping de mãos. Só isso não fecha o diagnóstico, ela tem que ter outras coisas dentro do critério. E às vezes eu fiquei pensando, né, você falando isso, às vezes o excesso de informação para os pais atrapalha, né? Isso, porque vai criando um monte de paranoia e começam a ler ansiedade. muitas coisas, eles vêm falando todas as características e você olha a criança muitas vezes. Às vezes não está olhando para a criança, né? Não vê isso. Então, por exemplo, quem está apto ao diagnóstico é o pediatra, o neurologista infantil, o psiquiatra infantil. Às vezes a criança, por exemplo, começa com a psicoterapia e o psicólogo também pontua, mas o fechamento diagnóstico é sempre o médico. Existem testes para serem feitos? Sim, os testes, que é a avaliação neuropsicológica, ele complementa. Por exemplo, porque tem alguns casos que já vem assim, você já na consulta já preenche os critérios, você não precisa pedir uma avaliação neuropsicológica. Mas quando você vê alterações mais sutis, então é interessante que você faça a avaliação. E aí ela vai pontuar e pra gente vai auxiliar no diagnóstico. E sabe que eu acho diagnóstico. bacana falar também que nem sempre esse diagnóstico é imediato. Sim. Que você pode ter algumas coisas que é multifatorial o comportamento, Sim, né? E hoje em dia, com a vida moderna, o excesso de eletrônico, e até tem uma coisa que fala que o eletrônico causa autismo, na verdade não causa autismo, mas ele pode mimetizar, a criança pode ter um comportamento semelhante pelo excesso de tela, porque a tela traz um embotamento social. E uma vez eu vi num jornal super científico que chama Revista Crescer. Fale mal dos jornalistas. Não, estou brincando, mas assim, eu vi uma matéria na Revista Crescer que estava falando dessas coisas do porquê não da tela, né? E eu acho que não precisa o fanatismo de zero tela. Eu, honestamente, eu tenho uma minha questão com tela que eu não gosto. Meus filhos usam com limitação. Mas a questão da tela é que a criança, uma dessas coisas que a gente pergunta com o ano, assim, quando você está fazendo uma coisa, a criança acompanha com o olhar, você aponta, ele brinca, ele olha. Quando ele está brincando, ele chama a sua atenção. Quando ele vai mexer, você vai ver, tipo, sempre criança de 9, 10 meses, você fala, doutor, ele é teimoso, ele vai mexer na tomada, ele já olha para a sua cara para ver reação. Isso é ótimo, porque ele está compartilhando a atividade com você. Isso é triangulação, que a gente fala e vai fazer, ele vê a reação da mãe. E a pessoa acha que ele está provocando. Na verdade, eu sempre falo assim, quando morde no peito, eu falo, quanto mais teatral você for, mais mordida você vai levar. Porque a criança entende que quando ela vai, tipo, morder, nossa lá, eu faço isso, minha mãe dá mó grito e faz uma cara super engraçada. Então eles já vão pra morder assim, ó. Meio olhando pra ver a cara. Troca. E aí você precisa pegar esse momento e você precisa estar desconectado também, porque se você estiver dando de mamar o tempo inteiro mexendo no telefone, você perde. E aí eles vão meio assim e você fala, não, faz isso que machuca a mamãe. Funciona muito mais do que o grito. Porque ele vai fazer pra ouvir você gritar. Como joga as coisas no chão pra ver você pegar. Não é de sacanear minha mãe, ela vai testar a coluna dela. Mas ele joga e a pessoa pega. Aí ele fala, que legal, eu jogo, ela pega. Então criança é um cientista. Agora você ela late. Então criança é super cientista. E, bom, enfim, e voltando pra revista Crescer, ó a publi. E aí estamos falando que a questão da televisão é que a televisão tem um discurso todo preparado, independente da ação da criança. Então tem até desenho animado que busca isso da criança. Então ela fala, para onde eu vou? Para casa ou para, sei lá, para piscina? E fica esperando ver a resposta, porque a criança fala, piscina! E aí vai, enfim. Só que a criança tem uma hora que ela percebe que, independente do que ela faça, o desenho continua correndo. E eles não veem a expressão do rosto, a troca de olhar. E bota, porque, gente, você ficar o dia inteiro olhando um negócio que é indiferente do seu comportamento, ele segue. Não é humano, né? E assim, as pessoas falam, como brinca com uma criança de 3 meses? Aí você abre um aplicativo, que fica um negócio mega mecânico, eu falo, cara, olha no olho do seu filho, faz careta. Uma vez uma paciente falou pra mim,
isso é mais importante que deixar ver o Bita. O Bita tem música. Eu falei, canta pra ele. Ela falou, sério que é melhor? Eu falei, é óbvio. Então a criança precisa muito dessa expressão e eles vão ganhando esse repertório. A hora que você dá o tempo inteiro eletrônico, a criança embota e mimetiza um autismo. Por que eu quis trazer isso, assim, chamar a atenção? Porque o diagnóstico nem sempre é imediato. A maioria das vezes não é, né, Van? A não ser que seja muito tardio, que o diagnóstico já é muito evidente. E algumas das condutas são, vamos começar as terapias, faz um tempo de terapia e depois você volta para a gente ver os ganhos. Né? Uma terapia, iniciar a escola, se ainda não Senão a gente acaba dando muito diagnóstico. Isso, tira a tela. E aí, dentro desse combo aí, também tem algo que a gente fala, né, que a gente falava, até brincava antigamente, dos gênios, né, que geralmente é a questão das altas habilidades. Dentro do espectro autista, está inserida altas habilidades, mas não quer dizer que quem tem altas habilidades necessariamente tem autismo. Isso mesmo. Mas é um traço. Mas, sim, tem muitas crianças com TEA a nível de suporte 1 que têm altas habilidades. Mas é como você falou, tem muitas crianças que têm altas habilidades, mas que não têm transtorno do espectro. E o TEA, ele é hereditário? A gente sabe que tem uma parte que é genética, tem que ter alguma alteração genética susceptível para que haja uma intervenção, alguma coisa ambiental, por exemplo, prematuridade, asfixia perinatal, alguma coisa que faça com que aquele gene que está adormecido, ele, entre aspas, acorde, e aí você tem o transtorno do espectro. Chama gatilho. Isso chama-se gatilho. Confundiu agora, porque Então, assim, em medicina, você, assim, mesmo que você queira ser diabética, vou comer 5 quilos de açúcar, se você não tiver programada geneticamente para ter diabetes, você não vai ter. Óbvio que, assim, em situações, enfim, no geral, convulsão febril, tem várias questões, não precisa chegar à febre. Vou até aproveitar o gancho da neurologia para facilitar a minha vida. Vai, manda recado. Não precisa ter febre, chegou em febre de 41, vai convulsionar. Se você não tiver predisposição genética para ter convulsão febril, não importa o número do termômetro. O problema é que você só vai descobrir isso a hora que a criança tem uma crise convulsiva. Então, assim, no TEA, como em várias outras doenças, como eu expliquei, você precisa ter uma condição predisponente e precisa ter uma situação que ajude a acordar esse gene, como situações, como ela falou, asfixia, enfim. Estão em situações lesão que tem um isolamento de alguma forma, né? Que acorda o gene. Então, o gene está lá adormecido. A pessoa que é predisposta a ter diabetes, se ela comer muito doce, provavelmente ela vai dar esse pezinho. Por isso que a gente fala muito do esporte, qualidade de vida, o que você come, porque isso tudo são fatores. Você tem os fatores ambientais, então, por exemplo, a rinite. Não adianta falar, não se muda, vai morar num lugar que não seja úmido. Isso são coisas que a pessoa não consegue mudar, porque é onde ela está inserida. Ela vai mudar para Marte, que você está falando para ela que aqui é ruim para a rinite dela. Mas o que você pode melhorar na rinite? Aleitamento materno, reduz o risco de rinite. Então, assim, a sua chance, você der peito, a chance do seu filho evoluir com rinite, já que a família toda é alérgica, é menor do que se ele começar a tomar forma pequena, entendeu? Então, são situações de gatilho que cada doença tem os seus, e o TEA tem os próprios. Então, tem que ter um gatilho. Inclusive, assim, o meu marido que fechou o diagnóstico de autismo, quando ele fechou o diagnóstico de autismo, tinha algumas questões comportamentais dos meus filhos que eu achei que valia a pena investigar. Só investigar, só que assim, eu tenho um pouco de luta com isso, porque foi o que a Evangelina começou a falar. Eu acho que qualquer transtorno, seja ele qual seja a área, precisa envolver sofrimento. Se não envolve sofrimento, cara, você está procurando o quê? Entendeu? Está fazendo diagnóstico de quê? Então, eu tenho um pouco de resistência para ficar investigando por investigar, porque você faz muito diagnóstico. E tirar esse diagnóstico, desculpa a palavra, tu tem que ter muito culhão de tirar um diagnóstico dado de TEA. De qualquer TEA, TDAH. Você pode tirar, mas o que ficou ali não sai, né? Aquele tempo, não, eu tô falando aquele tempo que a pessoa ficou e a família pensou e tudo isso não volta. Né? Então, né? Não tem difícil tirar esse diagnóstico. Agora, só pra gente entender, falaram aqui, por exemplo, TDAH. Pode ser confundido com TEA? Não. É assim,
no início, às vezes você pode ter uma criança com TEA com agitação psicomotora, né? Assim como uma criança com TDAH. Os dois podem ter atraso na fala, isso também pode acontecer com TDAH. Só que a socialização no TDAH, ela não está comprometida. Uhum. Ah, ok. Bom, fala o que é fundamental, assim, de sintoma prático para a gente mãe desconfiar de A maior assim, sinal de alerta, assim. Se Mas seu pode filho falar. É isso que ele está querendo. Ah, tá. Atraso na fala, número 1. Começou a atrasar a fala, acende uma luzinha. E atraso na fala até quanto? Porque 1 ano, nos dias de hoje, a gente sabe que as crianças não estão falando. Isso, mas assim, 1 ano e meio, eu acho que a gente não deve esperar mais do que 2 anos. Não falar nada, Por exemplo, ou pode ter só palavras? A criança não fala, mas ela também não aponta. Ela não tem a comunicação não verbal também. Entendeu? Tá. A comunicação não verbal está comprometida. Falha na comunicação. Isso, então seria uma falha Tem na uma comunicação. escala de triagem Isso. que uma das perguntas é: você acredita que seu filho é surdo às vezes? Porque você fala, Isso, e a você criança chama a criança. Então, por exemplo, quando você chama pelo nome, a criança ignora. Como se ela ignorasse, por com exemplo. alguma frequência. Isso, não com a criança frequência. distraidíssima, Isso. brincando. Você acabou de dar um presente, às vezes acontece com Tem que ver o você. Não, mas A criança acabou de pegar um negócio que ela nunca viu. Fulano, fulano. Olha lá, tá vendo? Ele não responde. A mesma coisa, as mães falam, na hora que ele fica na TV, a gente chama, ele não olha. Ninguém olha, né? Então, atraso na comunicação, verbal e não verbal. Outra coisa, por exemplo, a criança que não se interessa, começou a escola, ela não tem interesse pela outra criança. Ela vai lá, ela pega o brinquedo, mas ela não se interessa pelos pares. Objetos também, ela né? se interessa pelo objeto e não pelos pares, pelas crianças Ou da mesma muito idade. restrito em amizades, não. Isso não. Isso é mais pra frente. Isso já é mais A pra criança, frente, assim, se no você não menorzinho. vê, uma criança menor de 3 anos, ela pode ter interesse, você vê elas brincando, compartilhando de Vidas passo. separadas, né? Se mordendo, se batendo, brigando com o brinquedo, mas você não vê uma criança com 2 anos falando, querida, não. Mas eles estão ali próximos. Mas eles estão ali próximos. Ele olha pro brinquedo da mão do outro, olha pro outro, e vai chegando, às vezes, se ele quer o brinquedo, mas ele tem a criança tem uma interação. Até o conflito, né, entre as crianças, é esperado. Então, por exemplo, não apontar, não Tem bater algum palminha. temperamento que mexe nisso? Tem um tipo de temperamento que tem uma tendência a ter mais diagnóstico de TEA, ou o temperamento não tem absolutamente nada a ver? Você chama de temperamento? Colérico, sanguíneo. Não. Isso não é Não. muito científico. Não, né? Às vezes o que a gente pode ter é baixa tolerância à frustração, né? Então, aquela criança que, por exemplo, não aceita, você tenta fazer uma coisa, por exemplo, uma coisa diferente, ela não aceita, ela quer sempre igual, sempre igual. Uma rigidez, né? Isso, a rigidez Não brincar com os comportamental. brinquedos de forma adequada. Isso, não tem um brincar funcional, né? Pega Agora o brinquedo. tem nem sei o nome direito da doença, que não aceita o não. Pode, toque, toque. Pode. Transtorno Não tem nada a ver. opositor desafiador. Isso, a criança pode ter, mas a gente já vai ver isso mais pra frente, no menorzinho, são mais essas E o coisas. TDAH também, né? É bacana falar que o TDAH não é com 1 ano. Se você foi em algum médico e falou que seu filho é TDAH com 2, 3, 4 anos. Que idade que dá para ter esse Isso. diagnóstico? É assim, o diagnóstico mesmo de certeza com TDAH é no escolar, que aí começam a vir as queixas escolares. Tá. Mas entre 4 e 5 anos já acende uma luzinha, por exemplo, dorme pouco e já recarrega a energia. Normalmente era aquele bebê, a mãe fala, ele não dormia muito, sempre teve uma dificuldade para o sono, o pouquinho que ele dormia já atrapalhava o sono da noite, ele não fica muito tempo numa brincadeira, então ele pega o brinquedinho, brinca um pouquinho, já levanta e vai ver outro brinquedo. Então o TDAH, ele é TDAH desde que ele nasceu. Isso! Só que se você fizer diagnóstico com essas crianças, com essas queixas que a mamãe falou, você vai pegar muito diagnóstico. Um pilar fundamental do TDAH é impulsividade. E a impulsividade tende a diminuir conforme a idade. A persistência desta impulsividade chama atenção. E é isso. Então, você não pode dar diagnóstico para criança de 1 ano com TDAH.
Mas essa criança, quando chegar nos 5, 6 anos, quando ela for no neuro, ele vai trazer as lembranças da história, e isso vai ajudar a fechar o quebra-cabeça. Tá. Ova, sabe o que eu queria te perguntar? O que você sentiu em relação ao TEA no pós-pandemia? Você sentiu mudanças aí? Isso, assim, vieram muito mais crianças com muito mais dificuldades, por exemplo, na adaptação na escola, com muito mais dificuldade. O retorno, né? Isso, só que muitas dessas crianças era só excesso de tela, porque elas ficaram muito tempo, quem fez mesmo, ficou mesmo só em casa, não teve contato com outras pessoas, isso dificultou muito. Muitas crianças... Porque foram fatores de risco, né? Sim, muito transtorno ansioso, assim, as crianças ficaram muito ansiosas. E dá para diferenciar a ansiedade do TEA? Você falou agora sobre muito a questão da ansiedade, realmente ela disparou na pandemia, Sim, né? Piorou muito. Como o TEA também, mas você consegue diferenciar? Ou uma coisa acaba levando a outra, Porque ou eles estão muitas conectados? vezes o transtorno ansioso vem como uma comorbidade do transtorno do espectro do autismo. Tá. Mas, por exemplo, uma criança que só tem ansiedade, ela tem uma boa socialização, a gente já volta para isso, ela não teve atrasos nos marcos, entendeu? Né? E aí, isso é um acompanhamento. Isso é um acompanhamento. É um É que os quadros leves, não leve, mas tipo, eu sempre falo isso para meus pacientes, o tipo autista nível 1 de suporte, é difícil fazer diagnóstico precoce. Então a terapia... Os prejuízos precoces também são diferentes. Ainda mais ele é combinado com as altas habilidades, porque as altas habilidades fazem ele entender o que a sociedade espera dele. Então ele acaba, ainda mais menina que tem uma habilidade social melhor, aí ela acaba disfarçando melhor. E essa parte do sofrimento, né, que a gente bate na tecla, vai demorar mais para acontecer. E acaba assim, essa coisa de precisa de diagnóstico precoce, quem mais se beneficia do estímulo precoce são os tipo 3, o nível 3 suporte e o nível 2. Às vezes você traz um nível 3 para o nível 2, né? Isso mesmo. Quanto mais se a gente começa... E o nível 3 é o mais nítido. E tem também uns raros que regridem ainda, que geralmente são os mais graves, né? Então tem muita coisa, e às vezes, assim, para defender meu lado de pediatra, às vezes ontem eu atendi um menino que tinha algumas queixas. A mãe ainda falou para mim, doutora, várias vezes eu tô na rua, alguém me pergunta se ele é autista, só que ele ficou uns 2 anos sem vir. E aí o pai tá super grilado, porque você ainda tem isso, você precisa tirar a negação dos pais. Aí ele falou, eu vou pra neuro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, começa a terapia, começa a fazer TO, porque a TO às vezes organiza algumas questões, e aí depois, daqui a uns 3 meses, você já vai na neuro, falando, olha, eu já fiz... Porque ele não importa o rótulo, importa que ele já está tratando. Então, começa a fazer TO, já está fazendo fono, e daqui a 3 meses você vai. Aí eu mandei para a Evangelina, falei, você vai e fala, olha, já tem 3 meses, porque ela já vai te ver com outros olhos. E às vezes ela consegue excluir o diagnóstico, porque depois das terapias a criança já tem uma habilidade melhor com a sociedade. E aí a TO manda um relatório também, né? A Evangelina adora ler relatório. Vou mandar. E a vida do neurologista? Resuma seu dia. Quantos relatórios você faz por semana? Muitos. Vou te mandar relatórios. Vamos contratar uma inteligência artificial. Próxima empresa dela. Vai ser. Ela tá fazendo várias propagandas aqui, ninguém tá percebendo. Ok, já encerrando. Gente, mas é que esse não precisa de mais tempo. O que mais você precisa falar? Fala rápido. Deixa a Roberta fazer aquela pergunta de ouro, vai. O que você pensou em perguntar, Rô? O que a gente pode dizer? Poxa, levanta Então, vou te dar algumas coisas. Eu vou terminar agora. Vai massacrando aqui. Então, eu vou te pedir algumas coisas. O sinal de alerta, você falou alguns importantes. O que falar para essa mãe que está fechando o diagnóstico? Como que a gente pode acolher? O que é importante? Dá, assim, a sua palavra de carinho, vai, palavra de conforto. Dá uma de Maite, vai. Dá uma de Não precisa, hein? Passa perto. Eu falo para meus pacientes. Perdi meu lugar. Eu falo para meus pacientes, passa na Evangelina, ela é tão calma, tranquila. Até se ela te der um diagnóstico assim péssimo, ela vai dar assim rindo. Você tá em casa.
Roberto, tá tudo bem. Te dar esse remedinho. Deixa eu dar uma receita azul. Bem, peça uma Vai. A importância de quando a gente fecha o diagnóstico, né? Como você falou, o acolhimento. Então, é orientar essa mãe que ela não está desamparada, primeiramente, né? Que se ela precisar de ajuda, é importante que ela tenha um suporte psicoterápico. E que a gente espera, como a gente sabe, que muitas crianças, por exemplo, com nível de suporte 3, depois de terapias adequadas, né, elas venham a ficar com nível de suporte 1, quer dizer, melhorem, venham a nível de suporte 2, e depois, dependendo, elas ficam entre 1 e 2, se for uma criança que tenha uma boa resposta às terapias. As com nível de suporte 2, também com intervenção precoce, com boas terapias, que venham a ficar, assim, entre nível de suporte 1 e 2, ou até nível de suporte 1, as crianças fiquem bem, tenham uma autonomia, porque a preocupação das mães, normalmente, é em relação à autonomia. Como ele vai ter uma vida normal, como as outras crianças? Eu falo sempre que sim, com algumas dificuldades. Quem aqui não tem dificuldade? Pois é, todos temos. Que com paciência e, assim, ele entendendo do que se trata, se for uma criança com uma inteligência, né, dentro do esperado, coeficiente de inteligência dentro do esperado, que ele vai ter uma vida adequada, né? Viva a inclusão. Isso, viva a inclusão. De verdade, né? De verdade. E eu sempre falo, por exemplo, para os maiores, que eu já começo a tirar das terapias daquele monte de horas, que começam a fazer os esportes, sempre esportes coletivos, que, né, façam muito. O esporte coletivo sempre é um esporte que ele goste. Eu falo para a mãe, mostra, leva a criança para ela escolher, não força, porque tem que ser prazeroso, né? E o esporte faz muita diferença mesmo. E a gente vê as crianças super contentes, assim, os maiores. Estou fazendo, não sei, Muay Thai, que gosta. Cada um vai para sua futebol. Né? Doutora, muito obrigada. Nos veremos mais. A gente quer fazer com ela uma sobre sono de bebê. Então, eu acho que a gente precisa do sono, a gente precisa do Alzheimer, a gente... Vai, anota aí, manda no grupo. Vai vir aqui. Mande as suas dicas. O que você quer ouvir a Evangelina cantar no seu ouvido? As TDAH, né? TDAH, né? Aqui, a nossa consulta aqui. A gente só fecha, né? Então, tchau, gente. A gente vai fazer a nossa consulta agora. Doutora, valeu. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!